Queridos alunos, me chamo professor Leon, serei o instrutor, o facilitador de vocês nessas aulas aqui do Passe na CPA, aulas a respeito de economia. O que vai cair no seu exame estará aqui completinho, conteúdo separado, detalhado para você. Então, vamos começar lá na apresentação. Vocês que curtiram aí o Passe na CPA, sigam a gente nas redes sociais e também, né, estarei aqui próximo de vocês, né, também não tão longe. Quando eu estiver falando um longo tempo, estaremos com o Pipe, nosso querido cantinho aí, ligado em você, certo? Bom, o que eu tenho aqui? Vamos começar essa primeira aula a respeito do Sistema Financeiro Nacional, certo? Sempre as certificações caem questões a respeito de conceitos a respeito de economia. Isso é importante que vocês tenham aí na cabecinha de vocês, certo? Eu tenho o que, então? Dando uma olhada aqui, ó. Esse é um desenho do Sistema Financeiro Nacional, gente, que eu fiz para vocês exatamente para o quê? Para vocês começarem a identificar, separar, definir, ou seja, detalhar aqueles pontos aí principais do mundo da economia, como é que funciona a economia no país, certo? Então, olha lá, que interessante. Se vocês analisarem aqui, ó, tem bem um corte aqui, deixa eu pegar aí o meu marca-texto aqui, ó, nessa linha aqui, ó, que eu tô marcando o texto aqui, é como se fosse um corpinho, certo? E é uma divisão de lado direito e lado esquerdo aqui, e como que a economia é conduzida. O que eu tenho aqui, ó, gente, bem importante, é a parte aqui, ó, das áreas. Tudo que tiver do meu lado aqui, que estou no PIP, certo? Tudo que tiver desse lado aqui, eu vou chamar de mercado monetário e de crédito, e crédito. Tudo que tiver do outro lado, do lado de lá, lá do outro lado, eu vou chamar esse cara aqui, tá, de mercado de capitais. Então, o mercado financeiro, ele é dividido nesses dois pontos aí, mercado de capitais, o que fica do lado esquerdo da apresentação de vocês, e o mercado monetário de crédito, que fica do lado direito desse corpinho. Eu tenho dois braços, tá, que são esses caras aqui. Eu vou explicar o desenho para vocês, porque senão complica mesmo. Esse braço aqui é o braço do mercado de capitais, e esse outro braço aqui, ó, tá, deixa eu fazer com uma outra cor, é o braço do mercado monetário e de crédito. Beleza. Então, o que eu preciso saber disso, afinal, professor? Eu estou com dúvida. Esses exames agora, eles estão perguntando basicamente quais são as funções dos órgãos. Qual que é a cabeça ali? O que está aparecendo aqui do meu lado, que é a cabeça? Essa cabeça, aqui, eu vou pintar ela aqui, que é o CMN, é o Conselho Monetário Nacional, gente. Tá? Eu estou pintando aqui para vocês irem começando a entender. Ou seja, o órgão máximo, o órgão superior, tá? É o órgão superior do mercado financeiro como um todo, porque ele estabelece as regras dizendo que como que vai funcionar todo o sistema financeiro, certo? Qual que é a função do sistema financeiro nacional? Prover, ou seja, viabilizar a transferência de recursos entre os agentes que possuem grana, ou seja, os agentes que têm superávit de recursos, vamos dizer assim, os agentes superavitários da economia, e, ou seja, passar a fazer esses recursos para que esses recursos possam circular na economia para os agentes deficitários da economia, que são os agentes tomadores de recursos. Quem está precisando de dinheiro, precisa de um crédito, um empréstimo, uma empresa, uma pessoa jurídica, empresa que precisa de dinheiro para poder, ou seja, capital para poder realizar suas atividades, beleza? Lá na apresentação, então, comigo de volta aqui, o que eu tenho? Então, o sistema viabiliza essa relação geral dos mercados financeiros entre os agentes poupadores e os tomadores, ou seja, quem tem dinheiro passa para, mais ou menos, vamos dizer, quem precisa de dinheiro, certo? Ou uma compra, ou vamos dizer assim, um empréstimo, a gente já vai definir aí as formalizações dessas transferências, tá? Calma lá. Então, para isso que serve o
o Sistema Financeiro Nacional. Já nessa ligada, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo da economia, gente. Então, estabelecer, regular, definir, normatizar e zelar pelas instituições financeiras que são também os intermediários financeiros. Então, cuidado, eu tenho agente poupador, pessoa jurídica ou física que tem o recurso de sobra, superavitária, o agente tomador deficitário que precisa do recurso e o intermediário financeiro. Esses intermediários financeiros, bancos, ou seja, as instituições financeiras como um todo, no geral, elas fazem ou seja, elas participam desse sistema financeiro e quem faz a regulamentação das instituições financeiras é o CMN. O que é importante a respeito do CMN? Dá uma olhada comigo aqui, ó. Vamos lá. Ó, a respeito do CMN, o mais importante que eu tenho, eu vou até escrever aqui, tá? É órgão máximo, órgão regulador, ou seja, é o chefe, tá? Usam bastante essa gíria. Dizer que o CMN é o chefe do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente vai começar antes, porque eles perguntam um pouquinho mais, tá? Nas provas, quais são as funções dos de baixo, tá? As funções do de baixo, então, do Banco Central do Brasil, eu já vou começar a colocar aqui, que é o órgão que supervisiona. Aqui eu já estou falando de supervisão, gente. Cuidado, tá? Supervisiona os bancos, as instituições financeiras como um todo. Nos órgãos de supervisão, que faz parte do grupo normativo, porque o grupo normativo é o regulador, a CMN, Conselho Monetário Nacional, e os supervisores são desse lado aqui que eu tô, que é o mercado monetário e de crédito, é o Bacen, e do outro lado lá é a Comissão de Valores Imobiliários. Os principais pontos do Bacen, então aqui eu vou anotar para vocês, olha. Compulsório, ou seja, recolhimento, tá? Recolher, eu vou colocar aqui, recolher. O que é esse recolhimento? Recolhimento é que o Bacen chega lá, todo dia no banco, parte do saldo que o banco possuir nas suas contas, o Bacen vai lá e pega, em todas as contas, todo mundo, o Bacen pega percentual daquilo exatamente por quê? Para garantir que terá dinheiro, entendeu? Para o banco não pegar e emprestar aquele dinheiro mais de várias vezes, evitar o efeito multiplicador dessa moeda. Ou seja, o banco pode emprestar o dinheiro para os seus correntistas, dos correntistas que deixaram a grana lá, certo? Então, esse compulsório é exatamente para garantir a liquidez, ou seja, do sistema financeiro. É função de quem supervisionar as instituições financeiras e fazer o recolhimento disso? Bacen, ok? Mais lá eu tenho redesconto, é a ponta inversa, que é empréstimo. O que é o redesconto? Redesconto é o seguinte, quando o Banco Central verifica que uma instituição está precisando de grana. Então, mais ou menos assim, ele pega dinheiro lá de um banco, né, de um banco que está superavitário, e ele pega esse mesmo dinheirinho e empresta para outro banco que esteja, no caso, deficitário no dia. Todo dia tem isso, todo dia tem giro de grana no sistema. Então, o que acontece? Quando ele faz essa transferência, ele está tirando o compulsório do banco que tem grana e para outro banco que está sem dinheiro, está emprestando na forma de redesconto. Beleza? Estamos pegando aí. Mais uma função. O que faz? O Bacen, ele é responsável pelo câmbio, gente. Todo e qualquer dólar que entra no país, todo e qualquer dólar que entrar no país, ele vai entrar através do Banco Central. Então, o Banco Central compra e vende dólares no mercado internacional, pega esse numerário, esse dinheiro em espécie, não o que eletrônico, e ele faz o seguinte, ele comercializa esses dólares com os bancos. Então ele é o player que faz aí, executa operações de compra e venda de moeda estrangeira, pode fazer. Que é órgão que faz isso, que faz Bacen. Mais uma lá. Então, eu tenho aqui, opa, cortei errado. Aqui eu tenho mais uma que é o seguinte, gente. Open Market.
que é isso, professor? Títulos públicos TPF, vou colocar títulos públicos federais. É o seguinte, esse Open Market que eu acabei de escrever ali embaixo é o seguinte, o Bacen ele faz o mercado secundário dos títulos públicos, ou seja, ele entra ali para comprar e vender títulos públicos federais que estão na mão dos bancos, certo? Exatamente para também dar liquidez. Então, um dia que o banco não tenha dinheiro em caixa, ele tem a opção de ou pegar o redesconto do Bacen, que é o banco dos bancos, ou seja, pegar um empréstimozinho, ou ele pode pegar, ele tem títulos públicos do governo, que os bancos investem no governo. Olha que interessante. Então, os bancos investem o dinheiro no governo, ele tem um título do governo brasileiro, título da União, e ele pega esse título da União e comercializa esse com o Bacen, que é um órgão também, ou seja, da União. Então, pode ver essa compra e venda? Sim. O Bacen, ele compra os títulos do governo que estão ali em circulação nos bancos para oferecer também dinheiro para os bancos, se eles precisarem. Operações rápidas, tá? De um dia. A gente vai chegar lá ainda. Muita coisa vocês vão ver pela frente. O que eu tenho que é importante aqui, ó? Prestem atenção, então. A gente tem 4 funções muito importantes aí, certo? Que vocês precisam guardar. Que é o redesconto, o empréstimo do Banco Central para os bancos, o compulsório, a retirada, recolhimento de dinheiro do sistema financeiro que estão nas instituições financeiras de volta para o Bacen, para garantir liquidez. Eu tenho a compra e venda de dólares e esse Open Market. Aqui o que a gente tem, gente? E a última coisinha aqui é fiscaliza IFs, tá? Fiscaliza instituições financeiras, beleza? Então tem essa parte aí a mais. O que eu tenho que falar para vocês a respeito do Copom? O Copom, esse cara aqui é a diretoria. Gente, bem fácil. É a diretoria do Banco Central. BCB ou Bacen, tá? O que esses caras fazem, então? A diretoria. Eles se reúnem a cada 45 dias, exatamente para o quê? Para definir o remédio. Então, olha como essa macetinha aí. Aí eu tô começando um macetinho bem bacana para vocês. A cada 45 dias, o Bacen tem que administrar esse remédio, que é dentro do Copom, do Copo. Então, o remédio é a taxa de juros, a taxa Selic meta, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, ou seja, vou grifar para vocês não esquecerem, tá? Aqui, ó, taxa básica de juros Selic meta, eu chamo essa taxinha de remédio, certo? Então, é o remédio de alguma coisa, mas, poxa, por que então? Olha que interessante, que fácil. Cada 45 dias, ou seja, frequentemente, a cada 45 dias, a diretoria do Banco Central se reúne através da reunião do Copom, remédio, 45 dias, para resolver o quê? Você toma remédio para resolver alguma coisa. Então, olha lá, dá uma olhada aqui comigo, olha que bacana aqui, ó. Ali do lado, onde eu tô vendo ali a cabecinha do CMN, tá? Vocês estão olhando ali, bonitinha ali. Tá escrito DOR. Olha ali, ó, do lado. Definir meta de IPCA anual DOR. A terceira linha. A segunda depois de... Ou seja, a segunda linha. Depois de disciplinar crédito, você tem definir meta de IPCA anual. Ou seja, olha só. Quem define a meta de inflação anual, a meta da inflação geral, aquela que tem que ser respeitada por todo mundo, é o chefe, o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Essa dor máxima, ela tem que ficar sendo administrada a cada... Essa dor máxima anual, que é a inflação, ela tem que ficar sendo administrada a cada 45 dias através dos remédios. Um dos remédios da inflação é a taxa Selic meta que está no Copom. Gostaram do macete? Fechou? Então vamos lá. Certo. Agora a gente vai entrar nessa parte de mercado de capitais. Mercado de capitais é a Câmara de Valores Imobiliários que faz isso aí. Então, olha lá, CVM, o que eu vou escrever aqui para vocês, CVM? Tá? Ela é supervisora também. Opa, vou colocar aqui minha caneta. É supervisor. E ele faz o seguinte, gente, o CMN.
Ele cuida, olha que legal, ele é um braço supervisor, ele cuida do mercado como um todo, certo? Ele cuida da Bolsa de Valores, das instituições que trabalham na Bolsa de Valores e do mercado de balcão. Então a CVM é o órgão supervisor para o quê? Viabilizar também, de uma certa forma, a transferência de recursos através dos valores mobiliários. Ok? Já vamos chegar, vou explicar para vocês o que é valor mobiliário. Dá uma olhada lá. Então, ela é supervisor da Bolsa de Valores. O que que acontece? Existem dois tipos de renda ali, que a gente também vai aos pouquinhos, vamos pegando, que eu vou falar várias vezes. A renda fixa, tá? Empréstimos para união, iniciativa privada, rentabilidade pré ou pós-fixado, o que que é isso? Quando você é um agente poupador e vai até o mercado de capitais, você pode emprestar, renda fixa é sempre empréstimo, emprestar o seu dinheiro para um agente deficitário. Você pode comprar um título público? Pode. Assim como os bancos têm títulos públicos, você pode ter também, certo? Você pode emprestar esse dinheiro para um banco? Sim, CDB. Então, a gente vai aos pouquinhos aqui, né, descolando a coisa para vocês ficarem tranquilos nessa parte aí, quem está mais iniciante no mercado. Eu posso ter o que também? Dá uma olhadinha aqui comigo. Eu posso ter a renda variável. Renda variável são ações de empresas brasileiras ou estrangeiras. Rentabilidade indefinida. Então aí você tem já aquela questão, ou você empresta dinheiro ou você compra alguma coisa quando você está querendo investir a tua grana. Você pode comprar uma ação, certo? Isso tudo, quem supervisiona essas compras, esses empréstimos, esse mercado de capitais é a CVM. Valores mobiliários a gente já vai definir o que é, tá? Instrumentos derivativos, mais para frente, mais também a gente vai vendo como é que funciona, eu vou explicar para vocês aí, ou seja, um outro tipo de investimento que pode ser utilizado, contratos futuros a termo, vamos entrando aos pouquinhos no sistema aí. Supervisão e fiscalização, o que que ela faz? Olha só, ofertas públicas, o que que é esse troço de oferta pública, tá? Aqui em cima comigo. Oferta pública é quando a gente faz o seguinte, a gente fala, a gente quer dinheiro, a gente fala para o mercado que a gente quer dinheiro, a gente vai precisar pedir isso através da autorização da CVM, uma empresa que quer abrir seu capital, que quer emitir títulos no mercado, uma empresa deficitária, agente deficitário, então ele regulamenta o mercado de capitais, ele supervisiona o mercado de capitais e regulamenta naquilo que lhe cabe, ou seja, estabelecer política, gente, sempre quando falar estabelecer política, vocês vão pensar lá, aqui do meu lado aqui, do Conselho Monetário Nacional, beleza? Agora, quando eu estiver falando de fiscalização, órgãos normativos abaixo de supervisão, certo? E a CVM é desse ladinho que está do lado de lá, que é o mercado de capitais, ou seja, investimentos em geral. Certo? Então, ofertas públicas é isso aí. Fundos de investimentos, nossa, eu já ouvi falar de fundo de investimento, professor, o que que é? Fundo de investimento é uma empresa de dinheiro. É uma empresa que usa dinheiro para investir no mercado. Simples. Ela não constrói, vamos dizer assim, coisas físicas, certo? Ela vai fazer investimento através do dinheiro de vários associados, cotistas, que a gente vai ver essa estrutura toda aí. Tá? O que eu tenho mais ali, ó? SAs abertas e SAs fechadas, emissoras de títulos e valores mobiliários. Então, olha só, a CVM fiscaliza tanto o valor mobiliário, o título, quanto ela fiscaliza também os emissores desses títulos, para ver se eles têm... Não vou dizer que não tem... Existe risco, óbvio, né? A CVM não vai assumir esse risco, mas para deixar quanto mais transparente, melhor essas pontas, ou seja, para as duas pontas, tanto para a ponta dos emissores, que são essas instituições aí que estão emitindo títulos, quanto para a parte dos investidores, os credores, aí no mercado, agentes superavitários. Agora a gente vai entrar nisso aqui, ó. Mercado, ou seja, valor mobiliário. Eu preciso saber, então, o seguinte, o que que é interessante aqui, tá? Primeira coisa, o valor mobiliário, tá? Eu vou dar um zoom nisso aqui. E eu vou tentar escrever aqui para ver se ele volta com a gente aqui, ó. Ele é o objeto, vamos lá, caneta. Ele é o objeto principal do nosso mercado de investimentos, ou seja, do mercado de capitais. É isso aqui, esse cara, que transforma
Ou seja, o investimento da ideia para o papel. Eu materializo a historinha do investimento através desse valor mobiliário. Formalização, contrato, como vocês quiserem falar. Ele existe por causa do valor mobiliário, o investimento. Beleza? Dá uma olhada agora. Isso é bem conceitual, tá? Mas é bacana, eu vou explicar para vocês. Então aqui assim, ó. Tem um lance aqui, eu já vou fazer desenho aqui, porque eu gosto de desenhar. Tá? O professor de vocês é bem aí didático e eu vou desenhar aqui do meu ladinho. Então assim, ó. Lembra que eu falei já de agente poupador? E aqui eu tenho agente tomador. Tá? Esse agente poupador é o cara que tem o dinheiro, tá? Ele tem, ó, ele tem mais. O agente tomador é o cara que ele precisa de grana, que ele tá deficitário, superavitário aqui e deficitário lá. Ok, professor, então eu tenho ele superavitário de um lado e deficitário do outro? Sim. O agente poupador, então, por que eu digo sempre para vocês que existe o valor mobiliário que formaliza? O agente poupador, ele quer passar o dinheiro para alguém. Só que esse agente tomador, ele vai emitir um valor mobiliário. Então, isso aqui eu chamo de emissão. Agente tomador, ele também tem um nome no mercado que se chama emissor. Coube ali, isso, certinho, tá? Então, o agente, vamos dizer, o agente tomador, né? Ele é o emissor de título, ok? Beleza? Então, nisso aí, nessa emissão, eu tenho uma coisa que se chama mercado primário. Olha quanta coisa vocês já estão aprendendo comigo aqui. Mercado primário é quando o título é criado. O valor mobiliário, título é lançado. Lançamento. Vou colocar assim, lançamento. Beleza, bacana. Então eu já estou matando dois conceitos aqui para vocês. E a gente vai reler no slide. Vamos voltar para o desenho, dá uma olhada. Aí é o seguinte, esse agente superavitário aqui, depois de passando um tempo, esse agente superavitário aqui, certo? Ele tá com o que na mão? Agora ele tem o valor mobiliário, certo? Esse agente poupador eu vou chamar esse cara de agente, esse cara aqui é o cara A, e esse cara aqui é o cara B. Esse cara A aqui, esse mesmo cara A, ele, o que acontece com ele? Então, ele tem o valor mobiliário na mão e ele tá precisando de grana, vamos dizer assim. Então ele pode pegar, se o título permitir, a maioria das vezes existe a liquidez desse título, ou seja, existe a possibilidade de você circular ele. Olha só, existe a possibilidade de circulação, circular, liquidez, circulação, vai pegando aí os termos, tá? Ele vai querer passar esse valor mobiliário para alguém. Vamos que eu tenho aqui um agente C, tá? Ele confia nesse título, ele confia lá no B e estava precisando investir a grana dele. O agente A, ele estava precisando de grana, nessa hora ele está começando a se tornar tipo deficitário, vamos dizer assim, de superavitário lá atrás, e ele está precisando de grana. O que vai acontecer? Ele vai passar a arrumar alguém no mercado para circular esse título. O dinheiro vem desse agente C. Dá uma olhada no desenho aqui. Esse agente C aqui, ele vai mandar a graninha para esse cara aqui, que é o A, esse agente C. Esse agente C aqui, o que ele fez? Ele comprou o título, vamos dizer assim, e se ele comprou o título que já estava em circulação, já criado, eu estou falando agora de mercado secundário. Ah, eu me complico com isso. Não, o título está em circulação, fechou. Não vão pegar vocês de jeito nenhum no exame. Não vão pegar vocês com pegadinha, fiquem tranquilos, certo? Eles não vão conseguir
Porque você já tem os conceitos. O professor ensinou, quando lança título lá, mercado primário, o título está sendo colocado no mercado, colocação, lançamento. Circulação, e outra palavra aqui que eu vou escrever, chave, liquidez, tá? Liquidez, aqui embaixo. Então, maravilha, fechou.